O lago iluminado. O lago iluminado. Ah, que é isso? O lago iluminado. Por que o lago iluminado? Vamos ao texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, e vamos ver por que este lago é iluminado. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Estou lendo, ou lerei, na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus, grava isso. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Presta atenção nisso, lavando as suas redes. Lavando, já estão guardando as redes, lavando para ir embora. Acabou, fim de jornada, acabou o que eles tinham que fazer. E se frustraram nesse tempo aí, talvez nessa noite inteira. Verso 3. Entrou num dos barcos daqueles fracassados daquela pescaria, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, afastasse o barco um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, tendo acabado de ensinar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Guarde isso também. Vá para onde as águas são mais fundas. O profissional, o pescador, normalmente faria assim, que botar a mão na cabeça. Que é isso? Nós viemos de lá, não tem nada. E a todos, a Simão disse: vá para as águas mais fundas. E a todos, depois que chegar nas águas mais fundas, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Ele parece que comandava, o barco era dele, ele comandava. Então, lance as redes. Lançaram as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Pai, abençoe a tua palavra individualmente a cada coração, para que faça o efeito que tu desejas e que ela não retorne jamais para ti, conforme diz a tua palavra, vazia.
mas que cumpra a tua vontade, o teu poder, a tua glória de transformar, de curar, de fortalecer, de libertar, de salvar. Em nome de Jesus que oramos, teu amado Salvador, nosso amado Salvador, teu Filho querido, que está presente, porque nos reunimos no seu nome. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria que fosse estampado ali uma visão panorâmica do mar ou do lago, lago de Tiberíade, ou lago de Genezaré, ou lago da Galileia, ou mar da Galileia. Esta é uma visão panorâmica do mar da Galileia. É um mar lindo, é um mar muito bonito, muito lindo. Do outro lado já está a Jordânia, também Síria, um pouquinho adiante. Eu vou pedir para colocar o outro slide, que também traz a imagem deste lago ou deste mar. E enquanto se coloca, vamos fazer uma comparação de tamanho deste lago. Imagina você a ponte Rio-Niterói. Está com dificuldade? Está bem no texto que foi mandado logo a seguir a esta imagem. Imagina a ponte Rio-Niterói. Quantos sabem quantos quilômetros tem a ponte Rio-Niterói? 13 quilômetros. 13 quilômetros é o tamanho da ponte Rio-Niterói. 13 quilômetros é a maior largura do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia, a maior largura que ele tem é o tamanho da ponte Rio-Niterói. Agora você imagina da pista da ponte Rio-Niterói até o Pão de Açúcar, mais ou menos uns 19 quilômetros, mais ou menos. Então você tem uma ideia do tamanho do Mar da Galileia. É nessa dimensão. A Síria está aqui deste lado. O sonho de Deus era ter dado tudo isso a Israel, mas Israel, por sua desobediência, desperdiçou. Vamos agora ao seguinte, esse é bem atual, esse é do Google Earth, hoje atual. Você tem a Síria desse lado, Israel do outro, e ali está o Mar da Galileia. Mar de águas doces, esse é o Mar da Galileia. Bom, então vamos a algumas descrições a respeito desse mar. O Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, né, é um extenso lago de água doce localizado no distrito norte de Israel, na parte de cima de Israel. Mais para o meio você vai encontrar Jerusalém, mais abaixo você vai encontrar o Mar Morto, para onde o afluente deste mar segue, descendo até a parte mais baixa da terra, onde está este Mar Morto. É o maior lago do país, de Israel. Tem comprimento de cerca de 19 quilômetros, como eu falei, largura máxima de 13 quilômetros, tendo sua área total de 166,7 quilômetros quadrados. Ele nasce no Monte Hermon, famoso Monte Hermon. O Monte Hermon é coberto de gelo, mas ele começa a se derreter um pouco, parte dele, e aí desce em cachoeiras, é a nascente do rio Jordão. O Mar da Galileia é, na verdade, o próprio rio Jordão. Ele vem estreito e ele é bem fino. Se você for lá, você diz que, eu pensava que era maior, que era gigante. Nós brasileiros, então, que estamos acostumados com o Rio São Francisco, com o Rio Amazonas, então Rio Negro, quem conhece diz, meu Senhor, não, nada que se compare. O rio lá é pequeno, muitas das vezes a largura dele começa nessa parede e termina antes daquela ali.
ou às vezes um pouco maior, às vezes mais largo, mas quando chega nesse local, ao norte de Israel, ele se abre. Isso é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Este mar, ele alimenta todo o país, toda a água do país. Muitas canalizações saem para a cidade, para os campos deste mar da Galileia e também do rio Jordão. É uma grande bênção de Deus este mar. Então ele nasce em outro país, ele nasce lá em Síria, Líbano, e inclusive foi foco, um dos grandes motivos para a Guerra dos 6 Dias. Em 64, esses países quiseram desviar a água para que Israel não a recebesse. E Israel então, obviamente não poderia tolerar isso. E houve ali aquela indigestão durante alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que eclodiu a guerra e Israel tomou aquelas nascentes e hoje elas dominam. Hoje Israel fornece 50 milhões de litros de água para a Jordânia através de um acordo de paz para que aquilo ali sossegasse. E o consumo de Israel é muito maior do que esse, 6, 7 vezes maior do que isso. Bom, o Mar da Galileia fica 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é considerado um mar isolado por não ter contato ou ligação com nenhum outro mar. Então, ele é um mar muito específico. Nos tempos do Novo Testamento, ficavam nas suas costas a cidade de Tiberíades. Você pode ir hoje lá, muito moderna, tem restaurantes, tem muita estrutura. E foi fundada por Herodes Antipas ao tempo da infância de Jesus. Também tem lá ainda Cafarnaum, Betsaida, que era a terra onde Pedro, o irmão dele, André, todos ali viviam. Genezaré, Magdala, entre outras. Hoje, Tiberíades é a localidade principal nas margens do lago. A nordeste desse lago ficam as colinas de Golã. Uma daquelas colinas ali, aquilo que a gente viu, pode ser as colinas de Golã. Bom, agora nós vamos assistir a um trecho de um vídeo e vamos ver um pouquinho mais sobre o Mar da Galileia. É muito bonito, vale a pena. Quem for à Palestina, obviamente vai querer conhecer, vai querer navegar, vai querer passear ali no Mar da Galileia, que é muito, muito bonito. Vamos ao vídeo então. Ó, esse é o Mar da Galileia, olha só como é que está o litoral. Do outro lado é Síria. É só um pedacinho e mostra a beleza desse lago. Agora vamos ver um pouquinho do Rio Jordão. Olha que foto linda, não é isso? Que foto linda. Olha, todas as outras que eu mostrei aí pode ter problema com direitos autorais, às vezes pega. Às vezes nos pega. Já teve exibição que lá da Índia pegaram a gente. Não pode, é uma coisa dessa. Essa foto aí, né, direitos autorais, não vamos ter problema, porque quem clicou foi o pastor Miranda. Essa não tem problema, se alguém mostrar, foi o pastor Miranda quem clicou. Olha só que coisa linda. Olha o Rio Jordão, é bem pertinho, você está vendo? Olha só, você nadando, dá umas braçadas, chegou do outro lado. Em alguns trechos, obviamente. Em outros não. Vamos no seguinte, é uma foto linda. Essa outra foto, a seguinte,
ela não é perto, é bem pertinho. Essas flores estão aqui, um pouco antes disso. Eu quis mostrar isso aqui porque aqui o pessoal se batiza. Crentes que já se batizaram há 10 anos atrás vão lá e se batizam, que batizaram há 15 anos atrás, 20 anos, 30 não vão lá e se batizam de novo. Eu acho que isso aí é religiosidade, né? Eu não sei se aqui alguém já se batizou de novo lá, e quem está me assistindo pela internet se já se batizou de novo. Espera aí, você entrar no rio, tudo bem, eu entrei, fui lá, mas não me batizei de novo. Ou se eu me batizar de novo, eu estou cancelando o primeiro batismo, é isso? Né, o batismo que eu já... Muitos se batizaram quando criança, sem saber de nada, depois se converteram, se batizaram, aí vão batizar mais uma vez. Ah não, porque Jesus se batizou aí. São as águas que Jesus se batizou. Não, as águas que Jesus se batizou já passaram, essas aí são outras, né? Isso é religiosidade, né? Muitos fazem isso. Mas o lago iluminado, este é o mar da Galileia, o lago iluminado, o mar iluminado. Mas alguém poderá perguntar, mas por que lago iluminado? Não é um lago comum? Não é um lago que foi realmente um ambiente, foi um palco onde Jesus esteve, mas ele hoje não é comum? A resposta é que fisicamente sim, é um lar lindo, é um mar lindo, muito agradável, mas ele não é santo como dizem. Mas por que iluminado? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu qualifico este mar ou este lago como um lago iluminado, porque este lago recebeu a luz do mundo. Jesus esteve nesse lago, Jesus andou neste lago, Jesus operou maravilhas nesse lago. Em João capítulo 8, verso 12, diz assim a palavra de Deus, Jesus dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este é Jesus, este é Yeshua HaMashiach, este é o unigênito de Deus. Em algumas versões a Bíblia está facilitando, querendo facilitar o entendimento, o esforço dos editores, aí estão colocando Jesus como Filho único de Deus. Não, não é único, é muito mais do que único, ele é unigênito. Unigênito, e unigênito é diferente de único. Único refere-se à unidade, é verdade, mas unigênito diz um pouco além disso. Ele está dizendo o texto que ele é o único gerado de Deus. Não há filho gerado de Deus senão Jesus, e nós gerados pelo Espírito Santo, filhos por adoção. Os anjos não foram gerados por Deus, o ser humano não foi gerado por Deus, foi criado por Deus, é criatura, não gerado, e Jesus é o unigênito. Às vezes eu estou debatendo com pessoas que têm muita dificuldade de entender que Jesus é Deus, porque abraçaram correntes religiosas e seguem governos espirituais que dizem o que tem que ser e eles acreditam. E eles sempre me repetem que Jesus foi criado. Jesus foi criado. Eu digo, não, eu interrompo na hora. Não tem essa. Quando Jesus foi criado, não. Jesus foi gerado. É o único gerado. Aí ele tenta botar em dúvida se é o único gerado, porque essa corrente religiosa disse que Jesus é o anjo Miguel, é o arcanjo Miguel. Miguel significa o que é semelhante a Deus. Ele diz, viu, é Jesus. Não, Jesus não é semelhante a Deus. Jesus é Deus, mas eles não aceitam. Jesus é unigênito. Miguel não é gerado, Miguel foi criado, semelhante a Deus. Ah não, mas a Bíblia está dizendo que ele é semelhante a Deus, então é o Filho de Deus. Ora, então também nós somos? Claro, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos criados. Como Miguel
também criado, o único gerado, Jesus. Então Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele ilumina a alma, Ele ilumina o caminho, Ele ilumina o espírito, Ele preenche todas as necessidades. Se você tem o sol lhe iluminando, você precisa de lanterna, meu amigo. A idolatria são lanternas, são velas que querem competir com o sol, e Jesus é o sol da justiça, é a luz do mundo. Então Jesus, a luz do mundo, iluminou aquelas pessoas dentro desse lago, dentro desse mar. Em Lucas capítulo 5, versos 1 a 3, que vimos, nós encontramos, e eu vou reler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, a mesma coisa, ou do mar de Tiberíades, ou do lago de Tiberíades. E isto de chamar de mar, este lago, é antiguíssimo. No tempo de Jesus já chamavam de mar. Então, ele estava ali perto e uma multidão o comprimia de todos os lados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Essa multidão está ouvindo a palavra de Deus que sai do interior de Jesus Cristo, sai de dentro de Jesus. E Jesus, que é o unigênito de Deus, Jesus que é Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então sai de dentro dele a palavra de Deus. É palavra viva, é palavra que arde o coração, é palavra que liberta, é palavra que transforma, é palavra que ilumina. E sai de dentro de Jesus. E aquelas multidões estão ouvindo, estão comendo, estão sendo iluminadas, estão se alimentando, estão sendo salvas pela palavra de Deus. Lembra que Jesus falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim. Também aquelas multidões, se elas ouvem a palavra e retêm a palavra e se mantêm em Cristo Jesus, elas vão dar frutos, muitos milhares de salvação das palavras que saem de Jesus. E olha o que acontece, como estavam comprimindo a Jesus, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele viu aquela cena, os pescadores lá lavando as redes, tendo um trabalhão, trabalharam a noite toda, e agora estão lavando, arrumando, tem que enrolar aquilo, tem que, depois que lava, enrolar com cuidado. Os fracassados não conseguiram nada a noite inteira. A noite inteira de trabalho, não conseguiram nada. Pescadores profissionais não conseguiram nada. E Jesus viu aqueles fracassados ali, enrolando, lavando as redes. Eu não sei quantos aqui gostam de pescar. Hoje eu tenho pena dos peixes. Fico com muita pena. Para que vai matar o bichinho? Mas eu já pesquei. Eu pesquei um peixe na minha vida, em toda a minha vida, um peixe. Passei a noite todinha para pescar um peixe, mas eu tenho a honra, eu tenho várias honras nessa pescaria. A honra de que eu fui com um exímio pescador, e eu pesquei um peixe, ele não pescou. E esse exímio pescador me viu pescando aquele peixe. O peixe que eu pesquei era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Do tamanho desse dedo aqui. Foi o peixinho que eu pesquei. Mas fui o único que pesquei, então fiquei tirando onda. E a minha alegria também é que é uma pessoa bem conhecida, um servo de Deus, que hoje já com bastante bagagem, que é o Paulo César do Grupo Logos. Quem conhece? Quem lembra dele? Muitos se lembram, né? Então foi com ele, passei a noite todinha. Ele não pescou nada, ele é pescador, ele sabe. E foi o único peixe que eu pesquei, nunca consegui pescar nada. E hoje eu tenho pena deles. Agora imagine esses profissionais que viviam disso, passaram a noite toda, pescaram nada. E Jesus pegou e os chamou e entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe, olha só o que Jesus faz, pediu-lhe que afastasse um pouco, porque tinha muita gente
estava comprimindo, ele já não conseguia mais falar para todos, imagina todo mundo em cima, e ele então entrou no barco e se afastou um pouco, e do barco ele ensinava a multidão, continuou a jorrar a vida. Este lago é iluminado porque a luz do mundo está ali, a luz do mundo está brilhando ali, é Jesus, o Filho do Deus vivo. É impressionante, Simão serviu, e os seus companheiros serviu a Jesus, né, o respeito que tinha por Jesus, e ofereceu, ou cedeu, melhor dizendo, o barco para que ele ensinasse ao povo. Então este lago é iluminado porque ele recebe a luz do mundo, que brilha tremendamente em suas águas e em suas margens, e diante das multidões, levando vida, levando a luz do mundo, espalhando e iluminando os corações, afastando as trevas, destruindo o reino das trevas naqueles corações. Esse lago é iluminado porque a luz do mundo estava ali. A luz do mundo está aqui, a luz do mundo está ao nosso alcance, e nós fomos alcançados por ela, porque a palavra foi pregada a nós e nós a recebemos. Mas a luz do mundo, ela é contagiante. Se nós crermos nisso e sairmos ao redor, sairmos nas multidões, sairmos nos nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, de colégio, de faculdade, vizinhos, seja quem for, e nós fizermos essa luz brilhar. Vós sois a luz do mundo, e luz ilumina. Luz não foge da escuridão, luz não foge do palavrão, luz não foge de onde se fala muitas besteiras, pornografias, roubos. A luz não se afasta, a luz brilha. O crente que diz: vou sair do meu emprego porque lá fala muito palavrão, coitado, é um pobre coitado. Eu vou sair do meu curso, porque lá todas as mulheres são divorciadas e saem com outros homens, ou as que não são traem, todos os homens traem as esposas, então eu vou sair, não é ambiente para mim, falam muito palavrão, não é ambiente para mim. Ô luz boa, luz que tem medo do escuro, ô luz, se você tiver medo do escuro, você não serve para nada. Ô luz, se você tiver medo do escuro, luz, você serve para quê? Jesus deu essa ideia. E ele falou também do sal, o sal que não salga mais, serve para quê? Imagina, você vai fritar uns ovos, aí pega lá um sal que não serve para nada, aí você vai comer. Talvez seja até bom para a saúde, né? Mas vai ficar sem gosto. Aí toda a sua comida, igual a comida de hospital, porque o sal serve mais. Você quer esse sal na sua casa? Sal que não salga? Você compra ali um sal que chega em casa, coloca e não faz efeito nenhum. Você não vai querer esse sal. Oh Deus, não deixe que eu seja esse sal. E nem você, nem nós, você que está online, mas que sejamos sal que tempere, luz que brilhe, que não tenha medo da escuridão e que não tenha medo dos ambientes para temperar. E os ambientes precisam do sal exatamente porque estão destemperados. E precisam da luz do mundo, precisam de você, servo de Deus. Em segundo lugar, este lago é iluminado porque dele jorra vida, em todos os sentidos, jorra vida. Verso 3, Lucas 5:3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, então sentou-se e começou a jorrar vida. Jorra vida. Este lago é iluminado porque jorra vida. Você é iluminado, eu sou iluminado, porque temos a luz do mundo e devemos jorrar vida. Ele disse que o Espírito Santo vai jorrar de dentro de nós rios de águas vivas, vai saciar a sede de quem nos rodeia. Não pense, não ache que isso não funciona. Ah não, isso é teoria. Não, é só você chegar no meio das trevas e começar a jogar a luz, ser honesto com Deus, você vai ver que vai fazer a diferença. Vai ter gente querendo, necessitando. Em terceiro lugar, o lago é iluminado porque testemunhou alguns dos milagres de Jesus. Este lago testemunhou.
Este mar, Jesus andou para lá e para cá, muitas vezes. Jesus, nesse mar, andou sobre as águas. Foi neste mar, aquela tempestade terrível no barco. Ele andou sobre as águas, quando os discípulos estavam para lá. Depois, ele acalmou a tempestade. Diz o texto no original que ele amordaçou a fúria do vento e tudo ficou calmo. Os discípulos com medo terrível e foram lá brigar com Jesus. Espera aí, a gente está morrendo, você está dormindo? Não foi com delicadeza que eles falaram Jesus. Quem conhece o original e analisa, descobre que eles foram bem ásperos com Jesus. Você não se importa, a gente está morrendo e você aí dormindo. Imagina a sua mãe falando para você: oh, você não liga não, a gente está morrendo, e você aí dormindo, como se dissesse: que preguiça, a gente está tirando água desse barco, olha, tem um tempão, estamos há 2 horas tirando água, você dormindo. A gente só não morreu porque a gente está tirando água. Aí Jesus acorda, imagina que Jesus fazia assim, ó. Jesus chamou-os de homens de pouca fé. O que Jesus quer dizer com isso? Era real, a tempestade era verdadeira, o barco estava afundando mesmo. O que Jesus queria? Aqui eu já disse várias vezes, o que Jesus esperava é que qualquer um deles, em nome dele, ele dormindo mesmo, dissesse: mar, tempestade, vendavais, eu te repreendo em nome daquele que está dormindo, Jesus. E o mar ia ficar assim, ó. Ok, se fosse pela fé, ia sossegar, ia fazer bonança. O que Jesus espera de nós é isso, que façamos em seu nome, para a honra dele. Então, Jesus andou sobre as águas, multiplicou os pães e os peixinhos daquele menininho, às margens desse lago, acalmou a tempestade, proporcionou a pesca maravilhosa e anunciou às suas margens a salvação a milhares de pessoas. Capítulo 5, verso 3, vimos: tendo acabado de falar, disse a Simão, olha só, acabou de alimentar a multidão, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes. Agora você imagina, os profissionais, Jesus não era profissional de pesca. Eu não sei, eu acho que não tem na história de que Jesus pescou, ou que entendesse de pesca. E chega para os profissionais, para os experts, os caras que tinham expertise, tinha capacidade, tinha bagagem, tinha estrada, eram profissionais, eram doutores naquilo. Chega alguém que é leigo, que não é do ramo, e diz para ele assim: pega os barcos e vamos lá para as águas profundas. Camarada, Pedro falou: olha só, nós passamos a noite toda, é o que a gente sabe fazer. Mas Pedro foi humilde. Pedro disse: mas em razão da tua palavra nós vamos. E chegando lá, lança as redes. Aí lançaram as redes. E o que acontece? A noite toda que eles não pescaram um peixe, que eu pesquei mais peixe do que eles. Eles lançam as redes e já não conseguem tirar as redes estão se rompendo, porque nunca pegaram o peixe daquele jeito, e precisam de ajuda, chamam outro barco, vem socorrer, quase que afunda os barcos. Que poder é esse? Aqueles camaradas devem ter ficado arrepiados. Eles ficaram boquiabertos. Esse mar é iluminado, porque a luz do mundo está operando ali, maravilhosamente. Lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. O mestre, quem entende disso somos nós. A gente aqui entende de pescaria, o senhor não entende. Poxa, o que Jesus está falando é meio absurdo. Vá lá. Mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Meus queridos, esse é Jesus. Está difícil a vida? Não tem peixe na vida?
Está faltando ar. O que está faltando para a gente? Estamos em crise financeira. Está faltando dinheiro. Está faltando trabalho. Está faltando paz. As coisas estão ruindo. O prédio parece estar caindo. E o prédio é a nossa vida. E nós estamos sem esperança. Nós estamos já lavando as redes. Estamos encerrando o expediente. Estamos entregando os pontos. É isso que aqueles caras estavam fazendo. Estavam desistindo. Acabou. Era a noite que se foi perdida. E um dia de frustração. Talvez com contas para pagar. E precisavam daqueles peixes. Quantos problemas. Quem sabe você esteja vivendo isso. Quem sabe você esteja vivendo um deserto na sua vida. Jesus, clamemos por Jesus. Muitas das vezes não somos abençoados porque oramos e nem aguardamos Jesus agir, ou oramos de forma desconfiada, não confiamos, e nós mesmos começamos a mexer com os pauzinhos sem aguardar a resposta de Jesus, de Deus. E a gente pensa que vai resolver e não resolve, e passa dia, entra dia, sai semana, entra semana, sai mês, entra mês, e continua igual. Eu não consigo resolver, sai um ano, entra outro, eu não consigo resolver. O que está faltando? A luz do mundo, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, está pronto a nos socorrer, nos ajudar, mas muitas das vezes estamos muito apressados para ouvi-lo. E nós mesmos somos autossuficientes, achamos que temos toda a capacidade. Aqueles pescadores tinham muita capacidade, eram profissionais experientes, e o que Jesus mandou fazer era absurdo, era ilógico, não havia lógica, não havia bom senso, não havia também consenso a respeito daquilo. Mas eles foram pela fé, era um absurdo da palavra de Deus, eles foram pela fé e lançaram as redes por confiança a Jesus. É isso que Deus quer de nós, de mim, de você, de todos nós. Então vamos alcançar coisas maravilhosas pela fé no Senhor Jesus. Por último, aliás, em quarto lugar, o lago é iluminado porque nele Jesus desperta a fé dos discípulos. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira, já vimos isso, e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. E Jesus estava já despertando aqueles que ele estava chamando para segui-lo, estava despertando a fé, ia mostrar maravilhas para eles, e à medida que essas maravilhas vão acontecendo, a fé vai se fortalecendo, ainda que sejamos humanos e carnais, e muitas das vezes, mesmo diante de tantas maravilhas, ainda vacilamos, como o próprio Pedro fez, eu não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. Não, você fala igual a ele, não, e praguejar para negar a Jesus, não, ficou com medo. Um cara tão corajoso ficou com medo, mas depois se arrependeu profundamente. Ele não teve remorso. Judas foi remorso, ele foi arrependimento, e depois ele lá de novo encontra com Jesus, lá novamente, e Jesus o perdoa. O lago é iluminado porque nele Jesus desperta a fé dos discípulos. Meus queridos irmãos e amigos, Deus é paulatino, Ele sabe quem é você, Ele é progressivo. Eu já relatei aqui algumas vezes uma experiência que nós tivemos. Quando a gente criado na Igreja Batista, bem tradicional, uma abençoada igreja, fui criado na primeira igreja batista em São Gonçalo, uma grande igreja, e a mensagem era pregada com toda a seriedade, a igreja que tinha muitas conversões, mas aquele caminhar tradicional, é difícil você ver orando com fervor para a cura, ainda que isso fosse possível, não era uma propagação.
E quando nós recebemos os argentinos aqui, que a Vicky foi na nossa casa, e nós começamos a ver coisas inexplicáveis, porque nós fomos lá, eles vieram aqui primeiro, depois nós fomos lá, vimos maravilhas indescritíveis, não dá tempo de eu contar aqui, coisas que a gente não imaginava jamais, ver a maravilha de Deus, ver coisas magníficas acontecendo, como exemplo, vou tentar ser rápido, chegamos lá, aí estávamos, durante o dia, à noite, fomos para o culto preparatório para um grande evento que ia ter num ginásio da cidade. Quando chegamos lá, estávamos na igreja e o pastor disse: tudo o que foi estabelecido tem que ser cumprido, o líder não tem mais nenhum direito de modificar coisa nenhuma. Eu, a Vera e a Marina estávamos lá, eu pensava assim, eu acho que conversamos, caramba, ninguém mude mais nada, é isto que está estabelecido, porque toda fase de debate e discussão já foi vencida, e o que tinha que mudar já foi mudado, agora é só cumprir. Falei, caramba, o negócio é meio ditador. Eu pensando, mas não, era ordem, era organização. Aí, depois de explicar isso tudo, o pastor, para nossa grande surpresa, disse: estamos com um problema, mas estamos orando. Falei, é que vai ter um show de música popular argentina a 60 metros do ginásio, do estádio onde vamos ter o nosso trabalho, o nosso congresso. E estive com o governador da cidade, porque o palácio do governo era bem perto da igreja, ele era muito conhecido, o governador, e de todos os governadores ali. Inclusive um dos vice-presidentes, não, um dos ministros do presidente anterior a este, que está lá, era o pastor de jovens da igreja. Então, o problema que temos é que essas músicas, as caixas de som, são toneladas de som e é incompatível, é impossível termos a nossa programação e o show popular ali. Fomos ao governador, o governador lamentou, o governador lamentou muito, dizendo que houve realmente um equívoco, porque quando viram na agenda, a agenda estava vazia para o ginásio e a agenda estava vazia para o local, não compreenderam que eram incompatíveis por causa do som. Foi falta de compreensão, não houve o alcance, e esse alcance, quando foi percebido, já tinha tudo agendado, não temos o que fazer. O governador disse, não podemos fazer nada, vai ter que ter os dois. Aí os engenheiros da igreja disseram, impossível. Aí tá bom, ele dizendo, mas nós estamos orando. E eu pensei lá comigo assim, orar uma altura dessa, numa situação dessa, tá de brincadeira, né? Isso não tem cabimento, né? Puxa vida, a gente veio aqui e não vai ter, vai ser feito aqui na igreja, porque lá não, já era. Eu pensei assim mesmo, não sei se a Vera também pensou, deve ter pensado, a Marina também. Eu pensei assim, já era. Vamos orar agora? É amanhã que começa? É amanhã. Tá bom, encerrou. Assim meio frustrado, fomos embora. Mas Deus estava despertando algo em nós. Porque no dia seguinte, nós fomos para uma casa que ia nos falar a respeito de cura interior, que estava fortemente vivo lá na Argentina. Depois chegou aqui, os inimigos se levantaram contra, disseram que um monte de bobagem, mas tudo bem. Aí fomos lá. E na casa que nós fomos, a dona da casa, se não me falha a memória, de nome Marta, nós tínhamos a intérprete Fabiana, que até hoje temos contato, e ela interpretava, mas depois eu começava a entender, a gente começava a entender bem o espanhol, e acostumando lá já com várias horas, então eu disse, olha, não precisa não, se tiver alguma dúvida a gente pergunta. Ela, ok, aí ficava falando direto em espanhol, a gente entendia. Aí
ela começou a contar uma história lá muito estranha, muito esquisita, que aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo é muito vergonhosa. Que ela dizendo, eu morava numa finca, num sítio, e é um sítio que tinha plantação de maçã, sei lá, alguma coisa desse jeito, ou pera, uma coisa dessa. E nesse sítio tinha a nossa casa principal e tinha um depósito, uma outra casa. E meu pai me levava para essa casa e ali me abusava sexualmente. Eu ouvindo aquilo assim, eu acho que ela falou outra coisa, com a maior naturalidade. Ele abusou de mim dos 6 anos até os 12 anos, se eu não me engano, ou até os 10 anos, um negócio desse. Abusou de mim sexualmente, com relações sexuais completas. Eu digo, acho que eu não estou entendendo nada que ela está falando. Aí o negócio ficou tão absurdo que eu falei assim, olha só, quando em determinado momento ela falou assim, um ratito. Quando ela falou um ratito, eu falei, ratito, o que é isso? É mouse? É rato? Rato? Não, é rato. Rato? Mouse? Ela, não. Eu falei, olha, eu não estou entendendo nada. Eu vou precisar da intérprete. Aí a intérprete eu não entendi nada que você falou ainda há pouco. Tudinho que você falou. Ela interpretou para mim em português. Era exatamente o que eu tinha entendido. E ratito, em espanhol, é um momentinho. Ela queria fazer alguma coisa, ela estava preparando um lanche lá, pediu um momentinho, quando falou um ratito, eu pensei que era rato. Aí ela foi e traduziu tudinho. Fiquei boquiaberto. Eu, como advogado, eu fiz defesa de quem foi abusado sexualmente ou tentado, mas foi uma coisa muito difícil para a pessoa, e foi uma pessoa já madura, com 22, 23 anos, que foi ao escritório e abriu o jogo, e a gente conseguiu a prisão do cara que fez isso depois de algum tempo. Não vou entrar nisso agora, mas o que acontece? A história dela me impressionava, não pela atrocidade que o pai cometeu, mas pela paz, pela cura, pela estabilidade, pela vitória que ela demonstrava. Era isso que me impressionava muito. A serenidade, a compaixão, o amor, o perdão. Já tinha acertado com o pai, já tinha confrontado com o pai, tinham se perdoado. Aquilo me impressionava muito. Aí nisso, eu boquiaberto, e nós também, todos nós, entrou uma tempestade violenta de repente naquele lugar, que nós ficamos com medo. Eu fiquei com medo, essa casa vai desabar. A casa tinha muitos vidros. Você olhava pelos vidros assim e via aquela terra vermelha que tomou conta do céu. Você via pedaço de árvores passando, de vendaval. Eu falei, essa casa vai cair, vai matar a gente. Eu pensando, caramba, eu saí lá do Brasil para morrer aqui, eu não vou morrer aqui. Essa é uma tempestade, não de chuva, mas de vento e poeira. Falei, Senhor, meu Deus, vamos lanchar. Não conseguia nem lanchar direito, forçando para lanchar. E eu falei, é normal esse negócio aqui? Essa tempestade? Disse, não, às vezes dá. Falei, caramba, que coisa horrível, vai derrubar tudo isso aqui. A gente lanchou, conversando um pouco ali, muito tenso. Aí passou a tempestade, eles chamam de tormenta. Passou a tormenta, bonança. Falei, a tormenta acabou. Temos que ir para tomar banho, né, para ir para o evento. Falei, tudo bem, então vamos. Chegamos em casa lá, o pastor já tinha saído, tomamos banho, a Marina acho que foi para uma outra casa, eu e a Vera para essa casa, tomamos banho, nos arrumamos e fomos para o evento. A tempestade tirou a gente completamente, né? Vamos para o evento, levaram a gente, chegou em frente ao estádio, ao ginásio. Quando a gente chegou, era tanta gente que vieram os assessores ministeriais, e aí o pastor chegou e disse, não, são meus convidados, que não cabia mais ninguém. Quando aí andamos assim, quando chegamos na porta principal, que a gente entra aqui, olha o estádio, o ginásio,
Que coisa mais linda! Não havia um espaço, nem embaixo, nem nas arquibancadas. Lindo, louvando, louvor, explodindo o coração de todo mundo. Louvor. E tá bom. Tinha passado lá talvez 1 hora já de louvor, de adoração. Eu virei para o pastor e disse: ué, pastor, e a programação da música popular argentina? Aí ele disse: não te falaram não? Eu falei: não. Ele disse: quando o engenheiro lá deu o ok, estava pronto, veio uma tormenta de repente e derrubou tudo deles. Eles tiveram que sair daqui para outro lugar que nós não sabemos para onde foram. Aí eu fiquei mais arrepiado ainda. Falei: o quê? Falei: eles estavam orando. No dia seguinte, eu fui a uma banca de jornal. Aí quando cheguei lá, vi João 21, 25, corrigindo, hein? Não é João 21, 21 não, 21, 25. Aquele que diz que não haveria livros que comportassem os milagres de Jesus. Bom, aí fui na banca de jornal. Quando cheguei na banca de jornal, assim que eu olho, na primeira página dos jornais: show, vítima de tormenta, foi deslocado para 60 quilômetros do local, no estádio de futebol tal. Eu digo, o governador disse que poderia afastar 60 metros, foi a 60 quilômetros, e toda a programação magnífica. Quando acabou, lá para 1h30 da madrugada, tinha que entregar o ginásio, porque tinha competições esportivas no dia seguinte, impecável. Mas ele estava todo coberto com essas madeirites, né, no chão, tudo coberto, e as cadeiras, centenas, milhares de cadeiras, e todo mundo ajudando, todo mundo, uma alegria, e pilhava e corria, era criança, era mulher muito bem vestida, cheia de joia, e carregando cadeira, homens carregando. Aí, vamos carregar também, todo mundo carrega. Aí a gente perguntava, e a Vera perguntava, a Maria perguntava: mas o pessoal aqui é assim? Eu disse: não, foi depois de cura interior, depois que o pessoal botou a sujeira para fora, que confessou os seus pecados, que confessou as imundícias, que guerrearam, aí ficaram assim. Ninguém tinha mais preguiça, ninguém mais reclamava, ninguém falava da hora, nem queria adorar, louvar. É desse jeito. Então, Deus opera maravilhas hoje, e Deus operou muitas coisas aqui entre nós. O inimigo tentou de tudo, e ele sempre vai tentar, ele não vai desistir. Só quando ele for preso, ele não está preso, ele está solto. Mas o poder e a glória será sempre do Deus vivo, e a vitória será sempre daqueles que nele confiam. A Ele toda honra e toda glória e louvor, amém? A Ele honra eternamente, amém. Ele despertou a fé. Quando eles vieram aqui no Brasil, eu estava lá em casa e eu estava com dor de cabeça. Dificilmente tenho dor de cabeça. Na quarta-feira, quem percebeu, interrompi a mensagem rapidamente, que estava passando muito mal. Quem observou ali viu. Interrompi, nem pude voltar mais. Eu estava passando muito mal, muito mal. Mas é muito difícil eu passar mal, muito difícil ter dor de cabeça, alguma coisa. E eu estava com dor de cabeça e eu disse: eu estou com uma dor de cabeça terrível. A Vicky, esposa do Guilherme, argentino, disse assim: sai a dor de cabeça em nome de Jesus. E o dedo dela bateu de raspão aqui assim. E ela falou assim: era para termos esse nível de fé e curarmos as enfermidades. Falei: tá bom, para mim teoria, como estamos orando. Mas o dedo dela bateu aqui. Instantaneamente a dor de cabeça desapareceu. Aí eu fiquei: não vou falar nada não, porque pode ser impressão, daqui a pouco volta, aí melhor eu não falar nada. Passaram 20 minutos, 30 minutos, nenhuma dor de cabeça, curado completamente. Eu fui e disse: Vicky,
desde aquela hora que você falou aquilo que ela falou, sai em nome de Jesus, era para termos fé. Ela também estava assim. Teu dedo raspou, estou curado. Na hora sumiu ela, glória a Deus. E nós vimos depois, numa pessoa que estava sendo atacada pelo inimigo, que criava lanhos no corpo. Tinha que ir para médico, hospital, o que é aqueles lanhos? Nós vimos os lanhos e vimos eles repreendendo e vimos os lanhos desaparecerem diante de nossos olhos. Nós vimos. Um ano depois quiseram voltar, a própria pessoa repreendeu e sumiu de novo. Eu e você somos chamados para isso. Nós somos luz do mundo, sal da terra. É Jesus em nós, Ele nos capacita, nos dá autoridade e poder. É Ele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e com a luz dele fazermos muito mais do que pensamos e imaginamos. Levarmos a luz do mundo para os homens, e cura e libertação, salvar, curando, é o que Deus espera de nós. E Deus em Cristo desperta os seus discípulos como quer despertar a todos nós. E por último, o lago é iluminado, porque nele Jesus provoca perplexidade e transformação. Ele transforma vidas. Naquele lago, Ele transforma e prepara seus discípulos, seus servos. Ele transforma porque Ele prega a palavra e as pessoas creem. Ele transforma porque o testemunho dele está vivo até hoje. É um mar maravilhoso, lindo. E quando você atravessa naquelas embarcações e que você lembra que Jesus andou por ali, é uma inspiração tremenda. Não uma coisa religiosa, mas uma contemplação de que naquele lago o Filho unigênito de Deus esteve e operou maravilhas, e hoje pode operar através de todo aquele que crê. O lago é iluminado porque nele Jesus provoca perplexidade e transformação. Versos 8, 9, 10 e 11 diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Só reconhecimento. O cara se vê imundo diante de Deus. É assim mesmo, mas Deus é misericordioso. Isaías disse: ó Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou de impuro lábio, ou seja, falo muita besteira, falo que não devo. Verso 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Estavam perplexos com a pesca, eram profissionais, repito, era gente acostumada, gente tarimbada, gente com jornada já, com uma caminhada gigante. Esta gente está perplexa. É o lago iluminado, porque nele Jesus provoca perplexidade e transformação. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aquele que disse: se afasta de mim, porque eu sou um cara horrível, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Vem cá, não tenha medo. Você de agora em diante você vai ganhar almas. Você será a luz do mundo também. Você vai ser sal da terra. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Curva a sua cabeça. Essa palavra não é teoria, essa palavra é viva, é palavra para transformar nossas vidas, para nos despertar a fé e para impregnar em nós a convicção de que Jesus está em nós e que Ele é a luz do mundo, e nós temos a luz do mundo, e nós somos a luz do mundo. Você que está online, você é a luz do mundo, você tem Jesus, você é a luz do mundo. Se você iluminar, vai afastar as trevas, vai afastar a escuridão, você vai repreender enfermidades e muitas delas serão curadas, lembrando-nos que somos pó e que é a vontade de Deus que prevalece. Isso não nos acomoda a deixar, já que é a vontade de Deus, então não vou fazer nada. Não, muitas pessoas serão curadas por sua intervenção em Cristo Jesus, muitas, porque o inimigo joga doenças. Nosso corpo é falho, nós envelhecemos e morremos, isso é inegável, mas muitas doenças
Satanás coloca muitas doenças, e que você, não são todas, mas muitas você poderá curar pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Jesus é inigualável em poder, em amor, domina todos os poderes e possui todas as estratégias para combater o reino das trevas, e essas estratégias nos são dadas e nos são úteis. Você, irmã, você, irmão, você online, você, família, foi chamado para brilhar. Primeiro, ser salvo, lavado, limpo, confessar seus pecados, tirar pelo sangue de Jesus todas as impurezas, pelo perdão do Senhor, mas dar frutos. Então, não só o lago de Genezaré ou de Tiberíades será iluminado, não só o mar da Galiléia será iluminado, mas você será iluminado, você será iluminada, nós seremos iluminados, e nós espalharemos a luz de Cristo para todos que nos cercam. Mais do que um largo iluminado, uma igreja iluminada, homens e mulheres iluminados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, iluminados por Jesus, que é a luz do mundo, e que pisa na cabeça do diabo, da serpente, e que destrói o pecado, a miséria espiritual, as angústias, os medos, os remorsos, as feridas, as doenças do interior, doenças sofridas na infância, violência, abusos sexuais, despejos, tristezas, derrotas, morte, saudade, atrocidades que aconteceram, desastres, injustiças, preferências, complexos. O sangue de Jesus nos purifica de todas essas sujeiras. A Ele a glória e a honra. Coma a palavra de Deus, beba das águas de Deus, ilumine-se com a luz que é Jesus agora. Vamos louvar ao nosso Deus. Ó Deus, reserva cura para os teus filhos aqui, fortalece os que estão, ó Pai, abatidos, em nome do Senhor Jesus, a todos que estão online também, as famílias, em nome de Jesus, a glória do Senhor se manifeste, curando. Essa série de mensagens é para demonstrar que os milagres de Jesus podem ser reproduzidos naqueles que têm Jesus, ou seja, em nós que temos Jesus. Que a Ele toda honra seja dada e glória. Vamos louvar e adorar a esse maravilhoso Deus, a Jesus.